Bom dia, bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Estamos a estudar o livro de Provérbios e eu vou pedir que um de vós possa dirigir-nos numa palavra de oração para que possamos assim dar início a esta lição da Escola Bíblica Dominical. Eu vou pedir que a irmã Rosa Maria nos dirija numa palavra de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, damos-te graças e louvores, meu Senhor, por esta oportunidade que nos concedes de juntos de podermos louvar, adorar, bendizer o teu nome e também aprender da tua palavra, porque ela é tão necessária para as nossas vidas, Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Vem assim dar-nos um culto abençoado, Senhor, um estudo abençoado, para que possamos crescer espiritualmente e para que assim melhor possamos honrar-te e glorificar com as nossas vidas. Nós pedimos e te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Obrigado. Queremos, obviamente, saudar cada um de vós que está aqui. Alguns já não nos víamos há alguns dias, há algumas semanas, há alguns meses, noutros casos. Queremos também saudar todos aqueles que estão a acompanhar-nos através da nossa página no Facebook. A todos, bem-vindos à lição número 6 do livro de Provérbios. Eu vou pedir que, quer quem está em casa ou noutro qualquer local a acompanhar-nos, quer quem está aqui, possamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, esta é a lição número 6. O título da lição de hoje é Procurando Sabedoria e estamos então no dia 13 de setembro do ano 2020. Provérbios capítulo 8, vamos sobretudo estudar os versículos 6 até 21 e o tema da lição de hoje é Deus promete a sua sabedoria àqueles que o procuram. Deus promete a sua sabedoria àqueles que o procuram. Já agora, na próxima semana, estaremos a estudar a lição 7 e vamos dar um saltinho até ao capítulo 14 de Provérbios. Próxima semana, então, capítulo 14 de Provérbios. Hoje ainda estamos na primeira parte, lembram-se com certeza que nós estudámos o livro de Provérbios subordinado a esta divisão tripla. Ainda estamos hoje, pela última vez, ainda estamos na primeira parte do livro de Provérbios, que são exortações e avisos de Salomão. Hoje vamos então estudar o tema da excelência da sabedoria. Temos estudado que o livro de Provérbios, sobretudo, nos indica duas ideias principais. A busca da sabedoria é algo que nós temos de fazer percebendo que ela vem de Deus. A sabedoria que estamos a falar, neste contexto, não é um conjunto de conhecimentos, não é um conjunto de informações, não é um conjunto de ciência e nada de mal com isso. Esta sabedoria que nós estamos a falar é a sabedoria que vem de Deus. Em segundo lugar, a segunda ideia-chave do livro de Provérbios, como podem ver, é que esta sabedoria significa que nós temos a possibilidade de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. É baseado nestas duas ideias-força que eu vou propor uma brincadeira, para todos nós conversarmos um bocadinho, está bem? Neste início de lição de Escola Bíblica Dominical. Se lhe dessem a oportunidade de adquirir sabedoria numa área da vida, qual seria? E se não quiserem responder em voz alta, não há problema nenhum, está bem? Mas pensem nisso. Se lhe dessem a oportunidade de desenvolver, de adquirir sabedoria numa área da vida, qual área escolheria? Alguém quer compartilhar o que pensou, sem entrar, obviamente, em pormenores íntimos da vida de ninguém, não é para isso que estamos aqui, mas alguém pensou numa área em que pede a Deus sabedoria ou não quer compartilhar? Não? Sim, não. Sim, qual? Sabedoria para a gente saber mais da palavra de Deus. Sim, o conhecimento das Escrituras. Uma área da vida em que necessita... Sim. Na altura de avaliar um jovem. Na altura de avaliar a avaliação dos outros. Sim, ou em termos escolares. Não, sim, avaliação das circunstâncias da vida em relação a alguém. Sim, mais uma área da vida em que pedem a Deus sabedoria.
Não há mais? Económico-financeira. Económico-financeira. Muito bem. Sim, senhor. Como lidar com as questões da vida económico-financeira, pessoais, do casal, da família, não é? Muito bem. Porquê? Porquê é que escolheram esta área da vida e não outra qualquer? O que é que vos motivou? Agora já podem falar todos, porque já não estamos a falar das áreas, está bem? Obrigado aos irmãos que tiveram a coragem de dizer em voz alta aquilo que pensaram. Mas agora para todos, porquê é que escolheram esta área específica de maior necessidade de sabedoria? Porquê? Estas ou outras, as que pensaram? Porquê? O que é que está na base, normalmente, de nós pedirmos sabedoria numa área específica da vida? Porque nós reconhecemos insuficientes nesse conhecimento. Muito bem, exatamente. Reconhecemos a nossa insuficiência, não é? Ou seja, reconhecemos que provavelmente é uma área da vida onde é mais difícil atuar. É isso, não é? Muito bem. Vamos caminhar. Está bem? Vamos para Provérbios capítulo 8. Vamos para o versículo 6, para já. Mas, como vos disse, se bem que os versículos que hoje vamos estudar são a partir do versículo 6, eu ia propor que um de vós, sem esperarmos uns pelos outros, pudéssemos ler Provérbios capítulo 8, mas vamos começar no versículo 1. Está bem? Já vamos ao versículo 6, será o versículo a partir do qual vamos basear o estudo de hoje da lição da Escola Bíblica Dominical, mas eu gostava que pudéssemos ler o versículo 1 para já. Quem pode ler, por favor, em voz alta? Não clama a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz. Muito bem. Temos aqui uma pergunta que, no fundo, é uma pergunta dupla. Não é? E eu vou pedir que esta é a excelência de estarmos todos uns com os outros e é a oportunidade que temos, e a nossa Escola Bíblica Dominical sempre foi isto, é a oportunidade de nós conversarmos uns com os outros. Então, vamos continuar, vamos retornar à nossa Escola Bíblica Dominical como era antes da pandemia. Eu quero ouvir-vos. Que perguntas são estas? Quando nós olhamos para este versículo 1, o que é que o sábio está a perguntar de facto? Não clama, eu vou ler a minha tradução, mas obviamente a ideia é a mesma. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz. O que é que isto quererá dizer? Que perguntas são estas? Sem esperarmos uns pelos outros. Que perguntas são estas? São difíceis. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Eu penso que a gente nunca está sempre a aprender, não é? Claro. E penso eu que não sei se estou a dizer bem, se estou a dizer mal, mas acho que temos sempre a aprender e Deus dá força para nós ir aprendendo e louvá-lo. Uhum. Não sei se sabedoria aqui não está a personificar o próprio Deus. Exatamente. Ou seja, pedir, clamar a Deus e o entendimento também que está em letra maiúscula, ser o próprio Deus, não é? Uhum. Ou seja, recorrermos da sabedoria e do entendimento que só vem de Deus. Muito bem. Então, nós temos aqui duas perguntas que nos indicam, em primeiro lugar, que a sabedoria e o entendimento aparecem personificados em quem? Em Deus. Não é possível entendermos esta sabedoria, este entendimento, sem percebermos que é Deus. Então, o versículo 1 aponta claramente para Deus como a sabedoria, como o entendimento. E esta é a primeira ideia. Mas há uma segunda ideia que nós podemos perceber deste versículo 1. É que esta sabedoria e este entendimento, que são Deus, estão o quê? Acessíveis a nós. Ou seja, vejam que os verbos utilizados são clamar e fazer ouvir. Então, esta sabedoria, este entendimento, ou seja, Deus,
clama, faz-se ouvir. Para quê? Para que nós o possamos quê? Aceitar, usufruir, ou seja, viver. Então é desta base que nós vamos partir para analisarmos a lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Ou seja, o versículo 1 como que aponta o caminho, como que nos indica o percurso pelo qual nós vamos seguir. E este percurso é um percurso de glorificação a Deus. Vamos agora ler os versículos que estão entre o versículo 1, que nós já estudámos, e o versículo 6, que será a base da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos ler os versículos 2 até 5, está bem? Então, assim, rapidamente, sem esperarmos uns pelos outros, eu vou pedir que um de vós, por favor, em voz alta, leia os versículos 2 a 5 de Provérbios capítulo 8. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouve, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Muito obrigado, Karina. Então, reparem que é claro que esta sabedoria, este entendimento, ou seja, Deus, está acessível, mas por aquilo que a Karina acabou de ler, pelos versículos que nós pudemos perceber, entre o versículo 2 e o versículo 5, há uma outra característica desta possibilidade da sabedoria estar acessível. Se pudéssemos, de uma forma e com linguagem corrente, se pudéssemos traduzir, claro que estamos a observar, com certeza que já perceberam, estamos a observar um texto poético, não é? É uma forma poética de expressar a ideia. Mas qual é a ideia que está entre os versículos 2 e 5? Quando nós lemos os versículos 2 e 5, o que é que nós aprendemos em relação a esta possibilidade de termos a sabedoria, de termos o entendimento de Deus? O que é que diz os versículos 2 a 5? Que esta sabedoria, que este entendimento está aqui. Está à porta, está acessível. Está na cidade. Gritando para que... Exatamente. Ou seja, é Deus visível. Agora, a pergunta que se pode colocar, que está subentendida no versículo 5, e era a segunda ideia que gostava de vos transmitir nesta manhã, para depois, então, analisarmos a partir do versículo 6. Então, Deus é a sabedoria, Deus é o entendimento, Ele está acessível, Ele está, podíamos dizer, claramente visível na nossa vida diária, mas o que é que diz o final do versículo 5? Fala em quê? Fala em dois tipos de pessoas. Exatamente. Fala nos prudentes, e por prudentes podemos entender quem? Que tipo de pessoas? Exatamente. Os que aceitam. Exatamente. Os que percebem, entendem esta sabedoria, este entendimento, claro, muito bem, mas também fala noutro tipo de pessoas. Qual é? E isto leva-nos para um conceito, que é o conceito de livre-arbítrio. Não é? Ou seja, Deus manifesta-se, Deus que é o entendimento, Deus que é a sabedoria, Deus que está acessível, Deus que clama, segue-me, também deu a possibilidade a que o criado, não é? Criado não é servo, não é? O Criador e a criatura, não é? Também deu a possibilidade a que a criatura não siga os seus caminhos, não siga a sua sabedoria, não siga o seu entendimento. E esta é a segunda ideia. Agora, pressupõe-se desta passagem que o caminho que nós podemos seguir, tanto um caminho de regresso ao Éden, não é? Como temos estudado, tanto o caminho de regresso a uma perfeita comunhão com Deus, quer o caminho
de afastamento do Éden, não é? Do afastamento do lugar ideal que Deus criou. Então, estes dois caminhos têm duas consequências claras. E é subentendido que, se um é um caminho de glorificação a Deus, o outro é um caminho de afastamento de Deus. Mas eu gostava que nós nos concentrássemos agora, muito brevemente, antes de começarmos então a estudar a lição propriamente de hoje, mas para solidificarmos, para consolidarmos a base sobre a qual vamos estudar a partir do versículo 6, mais uma ideia, e estejam completamente à vontade para a qualquer momento intervir, participar, contribuir, acrescentar alguma coisa à Escola Bíblica Dominical. Não é uma palestra, é um estudo que fazemos em conjunto, e estejam absolutamente à vontade para a qualquer momento pedir a palavra, intervir e acrescentar conhecimento à Escola Bíblica Dominical. Mas eu gostava que, para percebermos bem esta questão do Deus que clama, nós já estudámos há algum tempo atrás a doutrina da revelação. Ou seja, se repararem, é muito frequente nós hoje ouvirmos a seguinte pergunta: onde está Deus? Certamente já ouviram recorrentemente esta pergunta: onde está Deus? E porquê é que nós ouvimos esta pergunta? Onde está Deus? Porquê? Porquê? Porque não o vemos, aparentemente, em quê? Sim, em primeiro lugar porque Deus é imaterial, não é? Deus é espírito. Mas, normalmente, quando as pessoas perguntam onde está Deus, não o veem, mas o que é que dizem? Onde está Deus? Porque há miséria, não é? Onde está Deus? Porque há crianças a morrer. Onde está Deus? Porque há migrantes à procura de melhores condições de vida. Onde está Deus? Porque estou com cancro, não é? Onde está Deus? Porque me levou o meu filho, não é? E é normalmente este tipo de perguntas que as pessoas fazem e perguntam onde está Deus. Ora, a Bíblia, que é, acreditamos nós, a revelação, tem a resposta para estas perguntas. E, em primeiro lugar, há uma forma de nós percebermos que há um Deus neste mundo. Vamos ler muito rapidamente 3 passagens que nos indicam estas 3 características, estas 3 dinâmicas da revelação de Deus. Em primeiro lugar, Salmos. Vamos agora recuar um pouco. Estamos em Provérbios, mas vamos dar um saltinho a 3 livros diferentes de Provérbios para percebermos esta questão da revelação de Deus, que está implícita em Provérbios, capítulo 8, versículos 1 até 5. Salmos, capítulo 19 e versículo 1, é certamente um salmo que muitos de nós conhecem, alguns até eventualmente poderão conhecer de cor. Salmos capítulo 19 e versículo 1, quem pode ler, por favor? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, em primeiro lugar, nós podemos perceber que há Deus, porquê? Porque Ele se revela através de quê? Através da natureza, não é? Não é possível perceber o mundo criado sem perceber que há Deus. Eu sei que, evidentemente, há muitos que apontam uma outra origem para a existência das coisas. Não é? Fenómenos que não vamos agora discutir, não é o objetivo da Escola Bíblica Dominical. Mas, se nós olharmos para as Escrituras, a primeira forma como Deus se revela é através da sua criação. É através da natureza. Não deveria ser possível olhar para uma bela paisagem sem reconhecer que há um Criador. Não deveria ser possível olhar para um bebé sem reconhecer que há um Criador. Mas sabemos que a natureza, embora seja a primeira parte da revelação de Deus, não é suficiente para todas as pessoas. Então há uma outra forma de Deus se revelar às pessoas. E qual é a outra forma de Deus se revelar às pessoas? É através da palavra. 2 Timóteo, e eu vou pedir que
algum de vós, por favor, leia 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem pode ler, por favor? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, nós temos aqui duas características desta revelação através da palavra. Diz o texto bíblico que toda a Escritura, não é? Ou seja, nós acreditamos que a Bíblia é a revelação de Deus ao homem e toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou seja, Deus revela-se não só através da natureza, mas também através da palavra. E, finalmente, há uma outra forma de Deus se revelar aos homens. E vamos ler Hebreus, um pouco mais à frente, de 2 Timóteo, ainda no Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 1 até 4. Eventualmente, Hebreus, o que é que eu disse? Era para ver se estavam com atenção. Hebreus capítulo 1, não era nada, enganei-me. Hebreus capítulo 1, versículos 1 até 4. Então, vamos ler, por favor, Hebreus capítulo 1, versículos 1 até 4. Quem pode ler, por favor? Todos ao mesmo tempo? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Muito obrigado. Então, está o quadro completo. Nós temos a revelação de Deus através da natureza, nós temos a revelação de Deus através da palavra e, finalmente, nós temos a revelação de Deus através da palavra encarnada em Jesus Cristo. Havendo Deus falado de muitas formas pelos profetas, a nós agora falou-nos pelo Filho, por Jesus Cristo. Então, temos o quadro completo da revelação de Deus. Em teoria, não deveria ser preciso mais nada para que a pergunta estivesse resolvida. Onde está Deus? Deus está porque é o Criador da natureza, Deus está na sua Escritura, Deus está no Filho que foi enviado. Mas mais, o que nós podemos perceber através da revelação de Deus é que, para além da própria revelação, há algo que é proporcionado pela revelação de Deus. Ou seja, a revelação de Deus tem uma aplicação prática nas nossas vidas. Se pudessem, agora por palavras vossas, se pudessem, com este conjunto de passagens que nós já lemos, se pudessem dizer assim: a revelação de Deus na minha vida proporciona-me o quê? O que é que diriam? O que é que Deus proporciona nas nossas vidas? Uma nova maneira de ver as coisas e uma nova maneira de estar na vida, perante a sociedade, para dizermos da igreja, no conjunto geral. Muito bem, isso mesmo. Mais uma... O que é que Deus proporciona na minha vida? O que é que Deus me dá? Discernir o bem e o mal. Discernir o bem e o mal. Mais. Estou muito calado. Isso faz-nos retroceder um pouco para aquele slide, talvez o primeiro que se projetou, quais eram os nossos objetivos, os nossos pedidos. Esse slide. Exatamente. Ou seja, nas várias áreas da minha vida, Deus proporciona. Se pudessem utilizar uma palavra só uma, daqui a bocado se calhar pensariam noutra. Mas agora, se pudessem pensar, bem-vindos todos os que estão a chegar até nós, bem-vindos. Se pudessem utilizar uma palavra que pudesse significar o que é que Deus proporciona à minha vida, só numa, qual era a palavra que escolheriam?
paz, certeza, visão global. Mais. Pode ser em ucraniano. Pode ser uma palavra. Qual seria? Vida. É tudo. Tudo. Como é que se diz tudo em Все. Pronto. É isto. É transversal. Não é? É isto mesmo. É global. Deus. Все. Deus é tudo. Sim. Por exemplo, eu tenho muito contactos com pessoas e quando fala, também tem pessoas que perguntam onde está Deus? Onde está Deus? Mostra. Se Deus criar este mundo, onde está? É muito fácil explicar. Por exemplo, este é uma esquadra. Eu trago pessoa daqui, esquadro lindo, natureza, tudo lindo. Agora pensa que este é o nosso mundo. Procura aqui autor, quem pintou isto. Ele não está cá. Olha claro, nunca quem faz, por exemplo, faz quadro, não pode entrar para lá, porque é muito grande, ele não entra, ele não consegue. Só este quadro é 100% dele. Portanto, nosso mundo é 100% de Deus. Só Deus tanto grande, como ele diz na Bíblia, que terra é pedrinhas, não é? Não sei. Sim. Falar. Apoio. Suporte. Deus não entra nesta terra, por isso é difícil explicar assim, para mostrar às pessoas, para abrir olhos para eles se vir Deus aqui. Mas Deus não entra no mundo. Só é o mundo tudo dele, tudo criado por ele. Muito bem. Tudo de Deus. E nós também. Imaginem se eles estivessem a pregar em ucraniano ou em russo, não é? Se eles falam tão bem assim português, não é? Imaginem se estivessem a falar na língua. Muito bem, muito obrigado, Vital e Svetlana. É isso mesmo. Então, há uma... se pudéssemos perceber, de alguma maneira mostrar o que é que Deus proporciona às nossas vidas, é crescimento. Se pudéssemos resumir tudo aquilo que disseram, não é? O que é que Deus acrescenta à minha vida? O que é que Deus me dá? Deus dá-me crescimento, Deus dá-me aquilo que se pode chamar maturidade espiritual. Crescimento espiritual, maturidade espiritual. Ou seja, como disseram muito bem, a paz, a vida, a ideia de tudo, a ideia de visão global. É isso que Deus proporciona à nossa vida. Ou seja, Deus acrescentou espiritualmente aquilo que nós não podíamos resolver materialmente. Ora, é neste contexto que nós vamos então avançar. Agora já temos o pano de fundo, já temos o quadro que nos permite perceber como é que chegamos até aqui. O sábio, ao longo dos primeiros 5 capítulos, fundamentalmente teorizou acerca de o que significa viver com Deus. Vamos ver que nos capítulos 8 e 9 há uma outra ideia que nos é fornecida por Salomão, sobretudo nestes capítulos, partindo do valor que tem a sabedoria, o tal entendimento que nós falamos. Claramente, a partir de agora, Salomão está preocupado em instar, em procurar que os seus ouvintes percebam a necessidade da procura desta sabedoria. Ou seja, é necessário procurar, porque é útil para nós, mas vale a pena procurar a sabedoria, vale a pena procurar o entendimento. Mais uma vez, significa que todas as áreas da nossa vida vão ficar resolvidas? Significa que a partir deste momento nós vamos deixar de ter problemas? Falaram em problemas financeiros,
falaram em problemas de saúde, falaram em problemas de relacionamentos. Isso mesmo significa que nós vamos deixar de ter problemas financeiros, que nós vamos deixar de ter problemas de saúde, que vamos deixar de ter problemas de relacionamentos? Claro que não. Agora, o que é que nós temos que não tínhamos antes? O que nós temos é Deus connosco. E é, portanto, este Deus connosco, este Emmanuel, que nos permite lidar com estas situações, não de uma maneira perfeita, porque nós temos pecado, nós somos imperfeitos, longe da ideia de qualquer endeusamento de nós próprios, nada disso. O que significa é que a necessidade da procura leva a que possamos viver de uma maneira, olhando cada vez mais para Deus, olhando para esta possibilidade que temos em Deus de aprendermos a prudência. Se repararem, versículos 4 e 5 mostra exatamente esta ideia. Nós não temos a possibilidade de ler todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9, mas em casa, se quiserem, e portanto, às vezes, se quiserem tirar algumas notas e ficarem com algum apontamento para que depois, durante a semana, possam voltar a estes temas, tentem ler de novo o capítulo 8 e o capítulo 9 de Provérbios e vão perceber que, frequentemente, Salomão utiliza duas imagens para significar o que significa viver sem Deus e o que significa viver com Deus. Uma das imagens que recorrentemente aparece nestes capítulos é o de duas mulheres. Uma mulher que convida para uma vida de sabedoria e uma outra mulher que convida para uma vida sem sabedoria. Uma outra imagem que recorrentemente aparece nestes capítulos é o de duas casas. Uma casa para a qual se é convidado e lá dentro há um banquete, e outra casa para a qual se é convidado que não tem uma refeição minimamente condigna. Estas duas imagens mostram, então, o que significa viver com Deus e o que significa viver sem Deus. Só para termos uma ideia do pano de fundo que estamos a estudar, eu gostava que lêssemos só mais uma passagem antes de voltarmos a Provérbios. 1 de Reis. Estamos no Velho Testamento. Abandonámos agora algumas passagens do Novo Testamento, vamos voltar ao Velho Testamento e vamos voltar ao início do reinado de Salomão. Este homem que nos está a falar em Provérbios. Vamos ver como é que foi o princípio do seu reinado. 1 de Reis, capítulo 3, tá bom? Então, um de vós, por favor, 1 de Reis, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. 1 de Reis, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Agora, Senhor meu Deus, fizeste teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá-nos, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Muito obrigado. Lembram-se com certeza, e já com certeza leram a passagem bíblica, em que a certa altura foi dado a Salomão que escolhesse o que quisesse. Eu não vou... É claro que nós estamos na igreja e todos vamos dizer, eu escolheria como Salomão, não é? Pronto. Mas estou a brincar, claro. Mas não sei se alguma vez, se chegasse até nós esta possibilidade, pede-me o que quiseres. Foi o que foi solicitado que Salomão escolhesse. Pede-me o que quiseres. E nós sabemos o que é que Salomão escolheu. Sabedoria. Claro que poderão dizer, bem, mas o final da vida, de meio para o fim, Salomão não utilizou essa sabedoria que lhe foi proporcionada. Sabemos que o final da vida de Salomão é tudo aquilo que ele... é tudo o contrário daquilo que ele pregou. O que nos mostra que, de facto, a busca da sabedoria é algo constante, algo diário. Mas, no princípio do seu reinado, e nesta passagem que o Amaury leu, é claro que Salomão está comprometido em pedir sabedoria, em pedir
discernimento. Ora, é com esta base que nós vamos então agora voltar a Provérbios capítulo 8 e gostava que pudéssemos ler agora dos versículos 6 até o 11, está bem? Agora vamos voltar então à passagem chave da lição de hoje e para já dos versículos 6 até o 11, está bem? Provérbios capítulo 8, versículos 6 a 11. Quem pode ler, por favor? Ouvi porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino e escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Muito obrigado. Nós estamos a falar, obviamente, de sabedoria. Mais uma vez, a sabedoria no sentido em que estamos a falar de entendimento. Estamos a falar, ao fim e ao cabo, de Deus. O que é buscar Deus? Primeira ideia que nós podemos perceber do versículo 6. Qual é a primeira advertência de Salomão neste processo constante de busca de sabedoria, de busca de entendimento? O que é que Salomão começa por dizer em primeiro lugar? Ouvi. Ou seja, limpem os vossos ouvidos, limpem a vossa mente. Há alguns séculos atrás, um célebre filósofo, Descartes, estava intimamente preocupado com a busca da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. E ele baseava esta busca numa ideia inicial. É preciso primeiro destruir tudo aquilo que achamos que sabemos até agora. Ou seja, imaginemos uma casa. Imaginemos que a busca da sabedoria é a construção de um edifício. E para nós iniciarmos um correto edifício, para nós iniciarmos bem a construção do nosso edifício, nós temos de partir o que já temos. Temos que anular, temos que destruir aquilo que achamos que sabemos, aquilo que achamos que é a verdade. E só então estaremos preparados para iniciar a construção do nosso edifício. Ora, é um pouco isto que Salomão nos está a dizer. Ouvi, no sentido de estai limpos, estai atentos, no sentido de que tenham a capacidade para ouvir aquilo que eu tenho para dizer. E esta é a primeira característica da busca da sabedoria. Vejam, ele diz, ouvi, porquê? Ouvi, pois, diz o versículo 6, anuncio coisas excelentes, não sei as traduções o que é que dizem, todas as traduções dizem coisas excelentes, todas, o que é excelente? Pois, na escola, não é? Quem tira o excelente, não há melhor, não é? Então, se Deus está a dizer, eu significo coisas excelentes, não é? Então, é esta ideia de ouvir. Mas não é apenas o ouvir. Reparem que esta ideia do ouvir tem pressuposto o quê? Prestem atenção, exatamente. Não é apenas ouvir. Hoje sabemos que vivemos num mundo em que nunca foi tão fácil o acesso à informação. Não sei se lembram como é que era há algum tempo atrás conversar com alguém. Conversar com alguém, às vezes, significava estar aos berros com alguém, não é? Porque um dizia uma coisa e o outro dizia outra. E a certa altura, muito zangados, dizíamos, pronto,
fica tu com a tua, que eu fico com a minha. Mas isso era de antes, porque agora o que é que há? Agora há o Dr. Google, não é? Aparentemente, o Google resolveu a questão, que é, então espera, puxa do telemóvel, Google, não é? E então lá vai, olha, está aqui, e depois o outro diz, não, espera lá, olha, vai mais abaixo, vai a outra ligação, não é? Não, está aqui. Às vezes estão coisas completamente diferentes. O que é que isto significa? Significa que uma coisa é a informação, outra coisa é o conhecimento, não é? Eu tenho aqui alguns alunos do ensino básico e secundário que certamente sabem bem o que é um professor pedir um trabalho. Uma vez, deixem-me contar esta experiência, uma vez pedi aos meus alunos que fizessem um trabalho sobre uma rádio local. Escolham uma rádio local. Já nem sei qual era a matéria, façam um trabalho sobre rádio local, uma rádio local, não é? Uma rádio daqui, da zona e tal. E depois um dos trabalhos era uma rádio do Ubiquariquá, ou coisa que o valha, quer dizer, tinha ido ao Google, pôs lá, rádio local. A primeira coisa que apareceu, fez o trabalho e entregou. Era no Brasil, uma rádio qualquer, não é? Quer dizer, o que é que apareceu, o que é que se percebeu claramente? Não tinha sido ele a fazer o trabalho, não é? Claro, ele apenas reproduziu, não conseguiu transformar a informação em conhecimento, não conseguiu perceber sequer que estava apenas a copiar alguma coisa que tinha pesquisado. Ora, de alguma maneira, aquilo que Salomão está aqui a dizer é isto: não fiquem só com a informação, não ouçam só, prestem atenção. O que é que isto quer dizer? Transformem a informação em conhecimento, transformem aquilo que estão a ouvir na prática da vossa vida. Agora, reparem, há duas características interessantes que podemos ver que são bíblicas, são a revelação de Deus. Há duas características muito interessantes que nos levam a dar valor à sabedoria de Deus. O que é que há duas áreas, há duas características, há duas dimensões desta sabedoria de Deus que nos são apresentadas aqui nos versículos 6 a 11. Quais são? Em primeiro lugar, fala em sabedoria que é correta, não é? O que é que isto significará? Correta. São instruções corretas. O que é que isto quer dizer? É verdade. Exatamente, verdadeiras. Na semana passada nós vimos que Salomão usou duas imagens, dois produtos naturais. Ainda se lembram quais eram os produtos naturais que Salomão? Era o mel e o azeite, não é? E o mel era associado à doçura, o azeite é associado à pureza. Então, é isto, não há nada mais doce do que o mel, não há nada mais puro do que o azeite. Estamos a falar em linguagem obviamente simbólica e com produtos da natureza, não é? Não estamos aqui a falar de ciência, não é isso. Não vamos agora à química não. Em termos da natureza, em termos de imagem simbólica, não há nada mais doce do que o mel, não há nada mais puro do que o azeite. E, portanto, é esta pureza, é esta doçura que é correta, no sentido que é verdadeiro. Mas há uma outra ideia que está associada à sabedoria de Deus. Para além de ser correto, o que é? Não há nelas nada enganoso nem perverso. Ou seja, para além de ser correto, é também justo. Ou seja, a sabedoria de Deus tem estas duas características na nossa vida. Em primeiro lugar, a sabedoria é correta. Em segundo lugar, é justa. Os versículos 10 e 11 avançam uma outra ideia muito interessante. Quem é que pode ler outra vez só os versículos 10 e 11? Mais alguns minutos? Versículos 10 e 11 de Provérbios capítulo 8. Aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Então, se nós pudéssemos traduzir numa palavra, ou duas, os versículos que a Karina acabou de ler em relação à sabedoria de Deus, quais seriam as outras características, para além da correção, para além da justiça, quais são mais duas características que nós podemos aprender aqui nos versículos 10 e 11 de Provérbios capítulo 8? Preciosa. Exatamente.
Vamos usar a palavra valor. Já lá vamos ao precioso. Sim, senhor, é isso mesmo. Mas qual é o valor associado para que nós possamos perceber aquilo que significa ter a sabedoria de Deus nas nossas vidas? A que é comparada a sabedoria de Deus? À prata, ao ouro, às pedras preciosas. Eu não sei se haverá ainda hoje alguma coisa mais precioso. Estamos a falar em termos materiais e, mais uma vez, imagem, não é? Pois, eu sei, urânio e essas coisas todas, pronto. Mas a imagem é esta. Há alguma coisa... Imagem metafórica. Exatamente, é a imagem metafórica. Há alguma coisa que possa ser percebido hoje como mais precioso do que a prata, do que o ouro, do que os rubis ou as pedras preciosas, como diz outra tradução? Não acredito. Então, é isto que significa a sabedoria de Deus nas nossas vidas. Ou seja, acrescenta valor, mas é mais do que isso, acrescenta um valor inexcedível, não é? Às nossas vidas. Porque Mateus capítulo 6 e versículo 33, já agora deixem um dedinho, por favor, em Provérbios capítulo 8. Vamos só dar um salto a Mateus, vamos ao Novo Testamento, vamos a palavras do Senhor Jesus, vamos ao Sermão do Monte, Mateus capítulo 6 e versículo 33. Mateus 6, 33. Quem pode ler, por favor? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro o reino, primeiro a justiça, ou seja, primeiro a sabedoria, primeiro Deus. Permitam-me que diga de outra forma, e acredito que percebem e têm na vossa vida esta máxima. Quando se procura primeiro a sabedoria de Deus, os outros problemas tendem a parecer, tendem a tornar-se mais tratáveis, mais compreensíveis. Eu repito esta ideia, não sei se concordam comigo. Quando buscamos primeiro a sabedoria de Deus, os outros problemas da nossa vida parecem mais fáceis de resolver. Direi de outra maneira, tornam-se mais fáceis de resolver. Não significa, muitas vezes, que os vamos resolver completamente. A própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, é um claro exemplo disto que estou a dizer. O que é que constantemente o apóstolo Paulo pedia? Que Deus o ajudasse a resolver o quê? Lembram-se? O espinho na carne. Não é? Paulo, o grande apóstolo, o grande transmissor da palavra de Deus, o grande missionário. E, no entanto, pedia constantemente a Deus que Ele o ajudasse com o espinho na carne. Não sabemos o que é. Há quem diga que era problemas de visão. Não sabemos o que é. Sabemos que Paulo pedia a Deus que lhe resolvesse um problema. Ora, se Paulo pedia que Deus lhe resolvesse um problema, significa que esse problema continuava a fazer parte da vida de Paulo. O que é que isto significa? Significa que não estamos aqui a vender a banha da cobra. Não é? Não estamos aqui a dizer qualquer coisa só por dizer. Há problemas na nossa vida. Há áreas na nossa vida complicadas. Há situações que não se resolvem de um dia para o outro. Quantas noites, certamente, e isto passará pela vossa mente, sabem que é verdade aquilo que eu estou a dizer. Quantas noites passamos a pedir que Deus resolva um determinado problema? Quantas noites nós oramos a Deus com toda a fé, com toda a humildade e dizemos: Deus, resolve o problema. Provavelmente a oração será: Deus, ajuda-me com este problema. Ajuda-me a perceber como é que este problema pode fazer parte da minha vida e ainda assim eu confiar em Ti. Quando oramos antes de tomar qualquer decisão, isso vai ser positivo e vai ter resultados. Agora, o problema que fala por mim é que nós primeiro executamos e depois oramos.
Exatamente. Quantas vezes? E depois pedimos que Deus resolva o problema que é fruto de uma má ação que nós tomamos na vida, que era uma ação contrária àquilo que Deus queria. Mas Claro. orávamos antes, mas também nem toda a gente. Não, quer dizer, nem sempre fazemos isso, sejamos honestos, não é? Agora, o que é que nós podemos perceber destes versículos, e agora pedia que voltássemos a Provérbios capítulo 8, dos versículos 6 a 11. Sabemos que a sabedoria de Deus é valorosa. O que é que isto quer dizer? Tem valor. Sabemos que a sabedoria de Deus é preferível, porque o que diz os versículos 10 e 11 é que é mais valiosa do que quê? Do que as outras coisas materiais. Ou seja, é mais valioso nós pensarmos, nós vivermos espiritualmente, do que pensarmos e vivermos materialmente. É preferível e, portanto, deve ser buscada com empenho. Ou seja, não adianta nós falarmos destas coisas. Não adianta nós estarmos aqui entre estas paredes, entre o teto e o... Às vezes dizemos 4 paredes, não é? É 4 paredes, mais o teto e o chão. Portanto, não adianta nós estarmos com grandes discursos, se depois, daqui a pouco, quando sairmos, nós não vivermos de acordo com aquilo que estamos a dizer. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que... Eu acho que isto está a trabalho, não é? Claro, Está a trabalho, disciplina. é o tal empenho, exatamente, é o buscar com empenho, mas a primeira característica, e para finalizar esta primeira parte, só mais alguns minutos, estamos quase no fim, mas a primeira característica que nós podemos perceber da sabedoria de Deus é que ela é preciosa. Foi exatamente o termo usado há pouco pela Rosa, e muito bem, a sabedoria de Deus é preciosa. Vamos avançar rapidamente, versículos 12 até 16. Provérbios capítulo 8, versículos 12 até 16. Quem pode ler, por favor? Quase no fim. Provérbios 8, 12 a 16. Ninguém quer ler em voz alta? Eu, Muito a bem. sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Até o 16. 16? Então terminou. Já está. Muito bem. Obrigado. Ora, vamos rapidamente ver uma segunda característica da sabedoria. Vimos que ela é preciosa. Agora, destes versículos, nós podemos perceber que continua a haver 2 caminhos. Continua a haver 2 possibilidades de vida. E o que distingue um e outro é a capacidade de entender algo que está tão descaracterizado nos nossos dias. Eu não vou dizer que está mais ou menos do que já esteve. Se nós sairmos destas instalações, basta que demos 10 passos, 15 passos, imaginemos que nós vamos para o primeiro passeio que encontrarmos e dissermos a alguém o que é que acha sobre o temor do Senhor. Provavelmente, que tipo de respostas é que nós vamos obter? Estamos loucos? O que é a ideia do temor do Senhor? Em termos de mundo, em termos de... Medo, Coisa obsoleta. obsoleto, isso é ultrapassado, não é? É fanatismo, não é? É pôr umas palas, puseram-te umas palas e só vês de uma maneira. Eu tenho um conhecimento do mundo, não é? Eu penso... Exatamente, foi feita uma lavagem ao cérebro. Eu não... Eu vejo a internet, não é? Eu ando pela internet, eu sei umas coisas, não é? É isto que distingue um e outro caminho. Permitam-me, eu sei que nós já estudámos isto, mas por uma questão de visualização, e permitam-me a expressão, de uma vez por todas,
quando nós estamos a falar de temor do Senhor, esta frase, este conceito de temor do Senhor, significa estas 4 coisas que estão ali. O que é que nós termos temor ao Senhor? É nós reverenciarmos, é nós respeitarmos, é nós confiarmos, é nós submetermos-nos. É isto que significa temor do Senhor e não qualquer outra ideia que possam perceber que o mundo a tem. Ou seja, eu gostei muito desta frase que li esta semana. Ter a sabedoria de Deus significa amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Muitas vezes nós fazemos perguntas a nós próprios. Devo fazer? Não é preciso dizerem, não é? Mas quantas vezes, numa semana, nós fazemos esta pergunta? Eu devo fazer isto? Acho que estou a interpretar porque eu também faço, não é? Ora, se calhar a resposta está aqui. Se pensarmos, Deus faria? Mas há aquela frase simples que é o que é que Jesus fazia. Exatamente, é isso, é essa a ideia. Deus faria, Jesus faria isto. Não é? Se calhar, provavelmente, uma boa parte dos nossos dilemas desaparecerão. Ou seja, ter a sabedoria de Deus é amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Eu vou avançar rapidamente porque a hora é inexorável, não é? Estamos a caminhar a passos largos para o final desta Escola Bíblica Dominical e, portanto, deixo convosco este esquema, que é um resumo dos versículos 12 a 16 do capítulo 8 de Provérbios. Ou seja, o que é a sabedoria de Deus? É possuir o bom conselho. O que é que isso significa? Significa ter um raciocínio saudável. Significa ter um pensamento claro. A sabedoria de Deus é verdadeira. Ou seja, é o conhecimento suficiente. O que é que isto quer dizer? Significa que nós não vamos estudar? Então os alunos que estão aqui, olha, eu escuso de me matricular este ano. Não, o Theo disse na escola dominical que nós já temos o conhecimento suficiente. Nada disso. Ter o conhecimento suficiente significa que em Deus nós temos o conhecimento que é suficiente para a nossa vida, mas devemos buscá-lo, devemos procurá-lo. Não tem nada a ver com andar na escola ou continuar a aprender. Eu acho que nós temos mesmo que aprender ao longo da nossa vida e até ao fim da vida. Quem achar que já sabe tudo, não sabe nada, não é? Deve voltar ao princípio. Em terceiro lugar, dá entendimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a sabedoria de Deus nos dá resistência, nos dá uma força paciente e finalmente dá força no sentido de fé. Ou seja, não há poder maior no mundo do que conhecer a Deus. Eu não posso terminar esta Escola Bíblica Dominical sem fazer uma referência muito interessante que se calhar eu próprio nunca tinha percebido isso. Mas é apenas uma deriva nesta Escola Bíblica Dominical. Nestes versículos que o Amauri leu, a certa altura fala em reis, não é? Viram essa referência? Fala em reis e fala mais quê? Exatamente, mais. E os que? Fala os que reinam, os que decretam e os que julgam. Encontrei aqui a base para a fundamentação dos Estados modernos, não é? Reparem, o que é os que reinam? Os que reinam são aqueles que têm o poder executivo, não é? Já agora uma pequenina reflexão sobre o nosso sistema, que é igual no Brasil e que é igual na Rússia e na Ucrânia. Os países hoje estão divididos em três Estados. Claro que depois a forma como estes Estados são independentes, estes poderes são independentes uns dos outros, isso aí varia. Agora não vamos entrar nas questões mais da política, mas os Estados todos, em geral, têm estes três poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. O que é o poder executivo? São aqueles que reinam, não é? São aqueles que executam as leis. Em Portugal nós temos o governo, no Brasil temos o governo, portanto é igual, não é? O governo. Mas o governo executa leis que previamente são feitas aonde? Aí, agora aqui é que muda, não é? Podemos chamar-lhe Câmara, podemos chamar-lhe Câmara dos Lordes ou Câmara dos Comuns, podemos falar-lhe Assembleia da República, podemos falar, como é que é no Brasil? É o Parlamento, não é? Mas o Congresso, há alguém que faz as leis. Ora, cá temos os que decretam.
E, finalmente, quando alguém não cumpre, há um outro poder que trata de perceber se se fez bem ou se se fez mal, que é o mundo judicial. Ora, se repararem, nesta passagem, Salomão, 1000 anos antes de Cristo, já tinha esta lógica de poder, não é? Os que reinam, os que decretam e os que julgam. É apenas uma curiosidade, mas que achei muito interessante na releitura desta passagem. Ou seja, estamos mesmo a terminar. A sabedoria de Deus é preciosa, a sabedoria de Deus é poderosa. E, finalmente, não vamos ler porque já não temos tempo, mas uma outra ideia que nos é dada nos versículos 17 até 21, que é a seguinte, e já falámos nisto hoje, a sabedoria de Deus, em primeiro lugar, está ao dispor, está à disposição de toda a gente, não é só para alguns, não é só para os mais inteligentes, não é só para os mais ricos ou poderosos, não é só para aqueles que fazem coisas muito boas, não. A sabedoria de Deus está à disposição de toda a gente, mas proporciona bênção. É uma outra ideia que nos é dada por Provérbios capítulo 8, versículos 17 e 21. E, portanto, para terminarmos esta escola bíblica dominical, eu gostava que lêssemos só os versículos 20 e 21 para terminar. Provérbios capítulo 8, versículos 20 e 21. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para que faça dar bens permanentes aos que me amam e eu encha os seus tesouros. Ou seja, muito obrigado. Então, hoje aprendemos que a sabedoria de Deus tem 3 características, tem 3 dimensões. A primeira, a sabedoria de Deus é preciosa. A segunda, a sabedoria de Deus é poderosa. A terceira, a sabedoria de Deus está acessível. Preparei um quadro que não vamos ter a oportunidade de ler, mas fica a ideia. Como sabem, esta apresentação está ao dispor de quem a quiser receber e, portanto, está aqui um conjunto de versículos, não só em Provérbios, mas em Provérbios e também algumas passagens do Novo Testamento que nos falam acerca da sabedoria de Deus. Muito obrigado. Vamos então agora passar para o culto. Vamos fazer só uns pequenos segundos de intervalo para que depois então possamos ter o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Obrigado. Em 1976, na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos. De trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido. Quando lhe obedecemos incondicionalmente
quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda! Bem-vindo! Então, muito bom dia. Nós vamos dar início à segunda parte do nosso culto e começamos por dar as boas-vindas a alguns irmãos que nos visitam, a pessoas que estão connosco pela primeira vez. Falamos do Tiago. Eu só tive a oportunidade de me virar para trás e perceber que tinha um visitante. Seja bem-vindo, Tiago. Também esteve connosco a dona Elisete, que teve de sair um bocadinho mais cedo, mas deixou também saudações e, portanto, tivemos dois visitantes neste domingo. Também queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a ouvir fora das instalações da nossa igreja e, especialmente, a alguns irmãos que nos mandaram mensagens. Em Góis, a Ana Ruth tem um computador no meio da sala e estão a assistir à nossa escola dominical, ao nosso culto. O irmão Américo também está fora de Portugal. O Pedro da Borda continua na Finlândia e continua a acompanhar-nos. E temos também a Célia, que está no Luxemburgo, a Dete, a São, que são pessoas assíduas aos nossos cultos. Também no Brasil temos pessoas que assistem aos nossos cultos e também para eles a nossa saudação especial. Para os nossos jovens, é muito bom ver a plateia cheia de jovens. Há aqui um equilíbrio de adultos e jovens e para nós é um grande regozijo e daí aquele versículo hoje fazer sentido quando diz: alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Vamos então cantar o culto, o coro de adoração, agradecendo desta forma tudo aquilo que Ele tem feito por nós ao longo dos meses, ao longo dos dias e ao longo das semanas.
vezes que vamos dar seguimento ao nosso culto. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos honrar e glorificar o teu santo nome, ó Deus Santo, porque reconhecemos que és o único Deus, fiel, verdadeiro, aquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores, ao ponto de enviar o seu Filho unigênito para derramar-se o sangue inocente na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Neste momento, ó Pai, nós queremos pedir perdão das nossas falhas, das nossas fraquezas, mas queremos dizer-te o nosso obrigado pelas tuas bênçãos, tua graça, tua misericórdia que são constantes a cada momento. E queremos dizer-te o nosso obrigado pelos momentos em que podemos compartilhar esta comunhão de estudo, esta comunhão da leitura da tua palavra, esta comunhão em que podemos todos juntos entoar os cânticos de louvor até a ti e também as nossas orações. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, não podemos esquecer aqueles que aqui nos faltam, pelos mais diversos motivos, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça também, a tua misericórdia, quer os doentes, ó Pai, os enfermos, mas outros, por qualquer outro motivo que não podem estar presentes. Abençoa grandemente para que sintam a graça e o poder do teu Santo Espírito também sobre as suas vidas. Dirige-nos com poder a tua palavra para que possamos sair mais fortalecidos, possamos sair mais cheios da tua graça espiritual. Em Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E porque na nossa igreja nós sempre consideramos as crianças as pessoas mais importantes da nossa igreja, porque elas também estão hoje aqui connosco, eu pedi ao Júnior que nos pudesse ler uma passagem que se encontra, e os irmãos poderão abrir, que se encontram em Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52. Júnior, podes ficar de pé e ler para nós a passagem? A cura do cego de Jericó. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi dentro de Jesus. Perguntou Jesus: Que quer que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Obrigada, Júnior. Esta história conta-nos que a fé salvou o céu. E a pregação que também nós vamos ouvir em seguida também tem a ver um pouco com fé. Neste momento nós vamos dar algumas informações. As nossas atividades vão iniciar, o verão 2020 está a terminar e nós vamos iniciar e dar continuidade com algumas das nossas atividades. Nós estamos a tentar, não sei se conseguem ler o que está no cartaz, mas o nosso desafio enquanto comunidade, enquanto família, o nosso desafio é sermos uma igreja de amor, uma igreja de trabalho, uma igreja de ousadia para cumprirmos a nossa missão, que é fazer Deus sorrir. E durante o nosso estudo de sábado, há 2 semanas, foi pedido a alguns dos irmãos que participam desse estudo que escolhessem uma frase que pudesse definir a nossa igreja. E vários irmãos escolheram a frase fazer Deus sorrir. E é isso que nós queremos. Nós queremos que Deus sorria com aquilo que nós somos, com as nossas vidas, com aquilo que fazemos uns pelos outros e principalmente fazemos por amor ao nosso Deus. Nós temos ainda algumas atividades que estão a decorrer. Continuamos então com o nosso estudo bíblico ao sábado. Estamos a estudar uma igreja com propósitos. Continuamos a trabalhar com a escola bíblica dominical
Temos também as histórias que continuam a decorrer e a ter grande sucesso no YouTube, que são as histórias da avó Madalena e o nosso boletim. E os irmãos poderão levar hoje, foi preparado, cuidadosamente preparado. Se sobrar algum boletim, poderão levar e entregar a alguns amigos. Estava-me a lembrar de pedir à Karina para entregar ao casal que nós conhecemos esta semana, que pudesse levar um boletim nosso e pudesse ser então entregue para que eles possam conhecer então a nossa família. Também temos o nosso Facebook. Já temos mais um administrador no Facebook, portanto queremos tornar na realidade a nossa página dinâmica, bonita e que possa ser um orgulho da nossa comunidade e que principalmente ela passe a mensagem. É esse o principal objetivo. Não é a imagem da Igreja, mas é a imagem que cada um de nós que somos Igreja devemos passar lá para fora, para que a comunidade possa ver em nós alguns exemplos e possam ver e identificar-se connosco e possam chegar até nós. Também no YouTube temos os nossos estudos, a Escola Dominical, os irmãos poderão partilhar, poderão aconselhar, poderão direcionar a página e, portanto, a Escola Dominical fica sempre gravada, disponível e vocês também poderão também ver. Temos também o e-mail da nossa Igreja. Qualquer irmão que queira receber esta Escola Dominical no formato PDF ou Word para que possa estudar em casa, para que possa ter uma noção, ou para que possa aprofundar ao longo da semana, basta enviar um e-mail, basta entrar em contato connosco através de mensagem da nossa página da Igreja e imediatamente serão direcionadas todos os estudos também. Algo muito importante para nós é as nossas ofertas. Portanto, os irmãos que quiserem fazer as vossas ofertas poderão fazê-lo através deste IBAN, poderão também comunicar com os responsáveis, falamos com o irmão Luís, o Theo, que são as pessoas que estão nesta área e agradecemos a vossa oferta. Saibam que todas as ofertas são inteiramente direcionadas para o trabalho na Igreja, para a evangelização e para ajuda ao próximo. Portanto, neste momento nós temos de ser Igreja, temos de ser irmãos, temos de ser um corpo unido. Não posso deixar também, antes de avançarmos, de relembrar que as aulas vão iniciar esta semana para os alunos que vão iniciar o primeiro ciclo do ensino básico, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e o ensino secundário. E, portanto, nós queremos desejar aos nossos estudantes um bom início de aulas, que corra tudo bem convosco e se precisarem da ajuda de alguns membros da Igreja, vocês sabem que estamos disponíveis. A nossa Michelle irá para o Porto, entrou em arquitetura, mas só irá no dia 28 de setembro, portanto ainda estará algum tempo connosco. Vamos também orar para que este processo, esta transição, esta mudança de cidade seja realmente leve e suave na vida da Michelle e também na vida dos pais da Michelle. São estas as informações que nós temos para dar e vamos então cantar mais um coro. Para nós é um dia feliz. O facto de nós podermos estar aqui, o facto da nossa Igreja estar repleta, o facto da nossa Igreja ter crianças, ter jovens, ter adultos, é muito importante olharmos uns para os outros. O Júnior representa a voz de todas as crianças que lá em casa perguntam como é que eles estão, se nós os temos visto e, portanto, é muito importante o outro lado, os que estão em casa, saberem que eles estão cá. E aproveito este momento para dizer que no próximo domingo nós estaremos a organizar durante esta semana, há um conjunto de irmãos que vêm organizar esta semana, vamos preparar a sala para que as classes para crianças possam também iniciar. Iniciam o ano letivo e, portanto, vamos também iniciar a escola para as nossas crianças. Tudo a pensar no seu crescimento saudável, crescimento intelectual e emocional e também o seu crescimento espiritual, que será a base para que a aquisição de todo o outro conhecimento possa daí advir. Vamos então cantar e, porque é um dia feliz, vamos cantar este coro. Este dia é feliz, este
que se intitula Nos Dias de Noé, parte 3.